espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações, espero que esteja bem. Seguimos então com a nossa aula remota do nosso curso aí de Ciências Biológicas, em que nós vamos falar agora, nesse período, sobre o DNA e o RNA. Primeiro, nós vamos falar na aula de hoje sobre o DNA e o mecanismo de duplicação do DNA de uma maneira resumida. É importante olhar no livro, é importante se aprofundar para entender com mais detalhes como isso se dá, certo? E depois nós vamos falar e vamos apresentar o RNA, que ele vai ser, já na próxima aula, que ele vai ser o precursor dos debates das nossas aulas nas próximas semanas, beleza? Então, o DNA. O que é o DNA? O DNA é o ácido desoxirribonucleico e ele tem um papel biológico para a gente que é de transmissão da hereditariedade, que é a informação genética que vem dos pais, vem da mãe e que vem também para outras espécies, né? E de uma célula para outra. Então, o DNA, ele tem essa transmissão de informação genética e ele também vai ser o responsável pela síntese do RNA. Então, a síntese do RNA vem do DNA e depois, nas aulas próximas, nós vamos estudar a transcrição do RNA e como se dá o uso do RNA para a transcrição proteica, que é a formação das proteínas. Então, primeiro, a gente precisa saber do que é formado. Então, o ácido nucleico, né, ele é uma macromolécula formada pela união, porque ele é uma desoxirribonucleico, então um ácido nucleico. Então, é a união de unidades menores, que são nucleotídeos. E o que esses nucleotídeos têm? Um nucleotídeo é formado por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Esse é o conjunto de fatores que formam o DNA. Então, aqui a gente tem o fosfato, uma pentose, que é uma desoxirribose, e uma pentose-ribose. Qual que é a diferença? Porque a pentose desoxirribose é para o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA. E uma pentose ribose é uma pentose para o RNA, que é um ácido ribonucleico, que nós vamos ver ainda. E aí nós temos também a timina, a uracila, a citosina, a adenina e a guanina, né? A, a adenina, a timina, a citosina e a guanina são presentes no DNA. A uracila é no RNA e nós vamos falar sobre ela depois. Então é importante a gente ver que essa estrutura que tem aqui, ó, ela não é por acaso. É porque a citosina e a guanina se ligam e a adenina e a timina também se ligam. E como que isso se dá? Então a gente tem primeiro o nucleotídeo. Então a gente tem um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. É importante a gente saber que o DNA é formado por essa estrutura, tá? Tem que saber isso aqui porque isso aqui cai. Qual que é a formação do DNA? Ele é um nucleotídeo formado por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Essa pentose, ela é uma desoxirribose no caso do DNA, tá? Então, nós temos aqui algumas diferenças do DNA e o RNA. O primeiro, que é a pentose desoxirribose, que está no DNA, e a pentose ribose, que está aqui no RNA. E agora nós temos os elementos, né, que fazem parte das ligações, que é ter a timina, a adenina, a citosina e a guanina, que a gente acaba chamando pelo próprio nome, pela própria letra, inclusive, TA, C e G, né? T e A se ligam, C e G se ligam. No caso do RNA, o RNA não possui o T, não possui timina, tem o U, que é a uracila, que nós vamos comentar brevemente na próxima aula. E a uracila que faz o papel da timina, tá?
Então, essas aqui são as diferenças entre o DNA e o RNA. Então, os nucleotídeos do DNA e do RNA são muito parecidos. A sua ligação, como se dá. A diferença vai ser apenas, como nós já vimos aqui atrás, na presença da desoxirribose e na presença de timina ou uracila, que aí vai depender de cada um dos locais. O resto se repete, né? Se repete de maneira que a gente tem esses nucleotídeos. Então, a molécula de DNA ela é um ácido desoxirribonucleico. Isso tem que saber que é importante. Então, ela tem uma fita dupla. Ela forma uma dupla hélice. A molécula de DNA ela tem a característica de formar uma dupla hélice. E essa dupla hélice, então, essas fitas são unidas. E elas são unidas por ligações de hidrogênio. O A se liga ao T e o C se liga ao G. E tem que saber isso. Você tem que saber que A se liga a T e C se liga a G. Porque você pode, sim, ter de encontro uma cadeia muito longa e ser pedido para que você faça a duplicação dessa cadeia, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, o Watson e Crick, eles tiveram um papel muito importante porque eles descobriram essa cadeia dupla, a cadeia deles, né, que o DNA é formado por fitas duplas, por duas fitas. Esse aqui é o DNA. E cada filamento tem vários nucleotídeos. O que é o nucleotídeo? O nucleotídeo é isso daqui, que nós estamos vendo. Então, como cada filamento é composto por vários nucleotídeos, as cadeias se ligam por bases nitrogenadas. São pares de bases. Então, o DNA é uma fita dupla e enrolada. E como que elas se ligam? Ó, a adenina se liga à timina e a guanina se liga à citosina. É assim que acontece essa ligação aqui, ó, dentro da molécula de DNA. Beleza? Então, com base nisso, a gente tem então que a molécula de DNA, na verdade, são então esses nucleotídeos com essa ligação que a gente vai ter aqui entre o T e o A, o G e o C, das mais diversas formas. Tranquilo? Então, até aqui a gente consegue entender com tranquilidade do que a gente está falando. É disso que é formado o DNA. Mas o DNA, ele pode precisar fazer a sua autoduplicação, que é a replicação do DNA ou duplicação do DNA. E para que isso acontece? Isso acontece no momento da reprodução, porque ele precisa duplicar o seu material genético para ele conseguir se duplicar e assim realizar o processo de divisão celular. Qual o processo de divisão celular? Os processos de divisões celulares que a gente estudou na matéria passada, a mitose e a meiose. Então, para carregar o material genético, ele precisa duplicar então o seu DNA, né? Então, isso vai acontecer antes de começar a mitose ou a meiose. Vai vir uma enzima chamada DNA polimerase. Essa DNA polimerase, ela vai cortar então a cadeia. Então, aqui onde está o G e o C ligados vai cortar, onde está o T e o A ligados vai cortar, e vai cortar tudo. E ela vai cortar para ela permitir uma duplicação desse DNA. Como que vai se dar a duplicação desse DNA? A molécula de DNA inteira aqui. Aí chega a DNA polimerase e vai fazer o corte. Então, ela vai cortar a ponte de hidrogênio, vai se romper. Então, vai ficar o A, o C, o T, o A, o G, tudo separado de um lado e tudo separado do outro. E aí vai acontecer a duplicação, porque vão vir nucleotídeos que estão livres para se ligar nessas fitas originais. Então, essas fitas originais, gente, elas vão se separar. Então, elas se separam, as ligações de hidrogênio são cortadas, e aí esses nucleotídeos livres vão se encaixar. Então, onde tem A vai encaixar um T, onde tem um C vai encaixar um G, onde tem um T vai encaixar um A, e por aí vai. Dos dois lados vai ser assim. Então, onde está um A vai ser um T, e aqui onde é um T, vai ser um A. E vai acontecer isso dos dois lados. Então, essas fitas originais, elas vão se separar e você vai ter nucleotídeos livres se encaixando nessa fita. Então, esse DNA polimerase, ele vai ser capaz, então, de fazer esse corte e, durante esse processo de corte, vão chegar nucleotídeos livres para se ligar e refazer essas pontes de hidrogênio que foram rompidas durante esse processo de divisão
de divisão da estrutura do DNA. E aí vai formar duas moléculas de DNA idênticas, a fita original, vamos chamar de velha, e a fita nova. E a fita nova e a fita original, ó, observam, vai formar a mesma coisa dos dois lados. E por que é importante formar a mesma coisa dos dois lados? É importante formar a mesma coisa dos dois lados porque o material genético tem que ser igual para passar para células filhas. Então, depois dessa divisão, o que vai passar para células filhas tem que ser o mesmo material genético da célula mãe. E esse material genético tem que ser igual. Como que vai ser igual? Através da duplicação do DNA. Então, você vai ter uma duplicação de um lado e vai ter uma duplicação de um outro, de maneira que você vai dobrar o número de moléculas de DNA. E essa duplicação do DNA, né, é importante deixar claro que ela é a única molécula que consegue sofrer essa autoduplicação, vai acontecer durante o período da intérfase. Nós já estudamos a intérfase da mitose, então acontece antes da intérfase, duplica o DNA, porque aí depois, na hora que chega os outros processos, né, a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase, o DNA já tem que estar duplicado para conseguir fazer aquele processo de divisão celular que nós estudamos. Então, a duplicação do DNA acontece antes da prófase, acontece na fase da intérfase, que nós estudamos nas aulas passadas. E é importante dizer que a duplicação do DNA ela é do tipo semiconservativa, porque cada molécula nova tem uma fita vinda da mãe e outra fita recém-sintetizada. Então, isso é uma outra categoria, uma outra classificação importante do DNA, que é lembrar que acontece uma duplicação do tipo semiconservativa. Tranquilo? Bom, então a duplicação do DNA é o que permite que essas informações hereditárias sejam transmitidas para as células filhas. Então isso é muito importante, você tem a molécula original e a autoduplicação das células filhas. Então, é muito importante lembrar que a direção da síntese acontece de 5 para 3, que são as posições que a gente tem lá nas pontes de hidrogênio. O cromossomo inteiro é copiado, né? Requer um iniciador, então você tem um iniciador para acontecer, que é o papel da DNA polimerase, então ela que vai fazer o papel de iniciador e você tem uma cadeia que inicia. E aí, com essa cadeia que inicia, as duas fitas da dupla hélice são então copiadas, de maneira que você consegue garantir que você vai ter duas células filhas iguais à célula mãe. Tranquilo? Então, a gente tem então o cromossomo, o gene, o DNA formado pelos nucleotídeos, que é a adenina, timina, guanina e citosina, que é um pouco do que já vimos, né? Já estudamos os cromossomos, já vimos sobre eles, já vimos as reproduções que acontecem no núcleo, né? A reprodução celular, que é a mitose e a meiose, e agora nós estamos vendo esses nucleotídeos formados por essas 4 estruturas aqui que se ligam entre elas. Beleza? Então, ó, não tem mistério, é atenção na duplicação do DNA, tá? Para não ter confusão. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco do RNA. E depois, nas aulas para frente, nós vamos comentar sobre as características e a importância do RNA para a síntese de proteínas que vai acontecer lá nos ribossomos. Beleza? Fica com a gente e continua estudando no nosso material. Tchau, tchau.